Fala galera, eu sou o professor Júlio aqui da Rede de Ensino Apogeu. Eu tenho mais uma dica para você na prova do Enem. Em algumas situações em que você tenha aumentos percentuais ou descontos percentuais sucessivos, lembra o seguinte, você tem aquela fórmula de juro composto. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Mas fica atento porque aquilo não serve só para dinheiro. Aquilo serve para qualquer situação que tem ganho percentual sucessivo ou perda percentual sucessiva. Então, por exemplo, se tiver lá uma situação que a temperatura vem caindo 10% a cada hora de um determinado objeto que veio resfriando, você consegue dizer que a temperatura dele é igual à temperatura inicial, que pode estar lá no problema, e aí você vai multiplicar essa temperatura inicial, que vai servir como se fosse o seu capital, multiplicando por 1 menos a taxa, porque está resfriando, então 1 menos 0,1, que é 10%, elevado a t. E aí você consegue modelar essa função exponencial aí, a situação, por meio de uma função exponencial. Temperatura é igual a temperatura inicial vezes 0,9 elevado ao tempo. Se por um acaso você tiver alguma situação que está tendo ganho percentual, algo que vem valorizando ano a ano, sei lá, comprei um terreno e esse terreno vem valorizando 10% a cada ano. Ao invés de você usar 1 menos a taxa, você usa 1 mais a taxa. Então sua fórmula seria, o valor do terreno é igual ao valor inicial vezes 1,1 elevado ao tempo. E daí você já monta a sua função exponencial. Essa dica é importante porque você pode trabalhar ela para usar na função exponencial e se tiver um logaritmo envolvido, dá para aplicar junto também. Show. Valeu! É assim. Gente, meu nome é Wallace, sou professor de matemática da Rede de Ensino Apogeu. E a dica que eu tenho a dar para vocês é o seguinte: função é uma matéria muito importante e recorrente na prova. E às vezes não cai só função afim, logaritmo, às vezes você precisa analisar o tipo de função. É muito comum recipientes de alguns formatos, por exemplo, o recipiente cilíndrico, ele vai ter uma torneira, pode ser um chopp que você está servindo, um refrigerante que você está servindo lá num copo cilíndrico. O crescimento da altura em relação, tempo e altura, vai ser proporcional, então vai ser uma reta. Se o recipiente for com a base mais fina, um pouco mais baixa do que o volume lá de cima, tipo um cone, por exemplo, que a gente tem até na nossa mesa aqui, o crescimento vai ser muito mais rápido, então o gráfico vai... Deixa eu fazer aqui rapidinho, faz para mim enquanto eu explico. O gráfico vai ser de um cone enchendo, o Romulo vai fazer o gráfico pra gente, então vai ter um crescimento muito rápido em relação ao tempo. Eu vou ter aquele modelo ali de crescimento. O bizuzinho é o formato do cone. Uhum. O formato do cone é assim, o gráfico é assim. O formato do cone é assim, o gráfico é assim. Muito bom. Essa é a minha dica para vocês, gente. Boa prova. Vamos lá, gente. Professor Vitor, da Rede de Ensino Apogeu. A dica que eu vou dar é para aquelas questões relacionadas à geometria espacial, que você tem uma determinada caixa que você vai colocar os objetos lá dentro. Então fiquem atentos, porque muitas vezes a gente tem a ideia do quê? Ele quer saber quantos objetos eu consigo encaixar lá dentro ou algo desse tipo. Muitas vezes a gente consegue fazer ignorando até a questão do formato, calculando a ideia do volume da caixa em relação ao volume de cada objeto. Mas tome cuidado, que é muito comum no Enem, às vezes a gente fica atento que a questão do objeto na forma de encaixe deles. Talvez eu vou ter um determinado objeto que não possa encaixar naquela caixa ou algo desse tipo. Então fica atento aí no formato do objeto. Se é um cone, se é um cilindro, modelo de prisma, como que eu consigo encaixá-lo dessa forma. Legal? Ótima prova. E a gente entra aqui também em outro assunto importante, que é taxa de variação, proporção, que é muito recorrente. Então, uma função do primeiro grau, você observar que o A, que é o coeficiente angular, é a taxa de variação, é quanto que aquilo ali está aumentando em relação ao tempo. E probleminhas do tipo, suponha que você tenha vários automóveis aqui que tem um consumo, quilometragem por litro. Eu quero saber qual é aquele que tem a melhor relação quilômetros por litro. Você não precisa efetuar conta nenhuma, é só você pensar. Quilômetro por litro é o quê? Y sobre X, quilômetro por litro, que é a taxa de variação. É só você pegar a sua canetinha e ver aquele que tem a menor inclinação. É o que tem menor quilômetro por litro. O que tem a maior inclinação é o que tem a maior quilometragem por litro. Então, muitas vezes o eixo Y sobre o eixo X relaciona alguma coisa importante, que pode ser a quantidade de sódio que tem num determinado alimento, pode ser a quilometragem por litro. É só você olhar a taxa de variação, um ângulo a inclinação da reta. Então você pega a sua identidade ou você pega uma reguinha, a sua canetinha, você vai conseguir perfeitamente ver o menor e vai vendo até o maior sem precisar fazer conta nenhuma também. Essa taxa de variação é bem importante. Até mais, gente. Ótima Galera, boa prova, pra gente. vocês, Tudo de bom. tá? Tudo de bom, vai estar tudo certo. Valeu.